Graça e paz, amados. Vamos chegando. Graças e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez, para a glória de Deus. Não é? Eu gostaria de, desde já, adorar o nome do Senhor pela sua vida, adorar o nome do Senhor pelo início de mais uma semana, a última semana do mês de julho. Já estamos chegando em agosto. E nós ainda estamos vivendo esse suspense, esse momento que tem deixado muita gente preocupado, não é? Inclusive, pode ser que nós estejamos falando para pessoas que estão exatamente preocupadas com tanta coisa que pode ainda acontecer, com tanta morte acontecendo, e nós precisamos orar por essas famílias enlutadas, por tanta gente sofrendo nesse tempo. E eu tenho dito aqui que nós precisamos entender, a igreja precisa aprender e precisa entender o seu papel em tudo isso. A igreja precisa entender que a palavra de Deus diz que aqueles que são espirituais discernem tudo. E hoje, nós precisamos, como igreja, nos rendermos ao fato de que há um mistério, há uma chamada de atenção da parte do Pai para que nós tomemos uma posição. Tenho aprendido que esse é um tempo de reposicionamento. Hoje pela manhã, você vai ouvir talvez isso aí na terça-feira. Hoje pela manhã falávamos sobre quando o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, mas antes de ele voltar para a casa do pai, antes de ele pensar no que ia dizer para o pai,
Terça passada nós falamos, ele não falou que voltaria para casa, para a família, ele falou que estava voltando para o pai. Porque quem tem pai, tem casa, tem família. E nós, antes, para que ele pudesse compreender que a solução não estava no pai. Olha que palavra tremenda isso aqui. A solução do problema daquele jovem não estava no pai. Sim, o pai tinha fartura, o pai tinha o que ele precisava, mas a solução do problema não estava mais no pai. A solução do problema estava nele. Mas para que ele entendesse, para que ele enxergasse essa possibilidade, ele precisava cair em si. Ele precisava resgatar a consciência perdida. Ele precisava acordar para a vida. E nesse tempo, a cura da terra não é só nesse tempo, sempre esteve esteve sempre dependendo das atitudes do povo de Deus. Está muito claro quando você lê 2 Crônicas 7:14. Está muito claro isso. Está muito claro quando Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Está muito claro quando Jesus diz, ele ora e pede ao Pai que nós sejamos como igreja dele, um só com ele o Pai, para que o mundo seja curado da pior pandemia que já existiu, que não é o coronavírus, é o pecado. Mas quanto a qualquer outra coisa que são consequências exatamente do pecado, essa solução, ela existe no Pai. Ela está nas mãos do Pai. Mas ela só será ativada quando a igreja do Senhor tomar uma atitude. Cair em si, se arrepender e entender que precisa se voltar para o Pai. Que estamos vivendo um tempo de crise. Isso está muito claro, ninguém pode negar isso. Um tempo angustiante de preocupações, ninguém pode negar isso. A pandemia, quando surgiu, a gente pensava que dentro de uma semana, 2 semanas, um mês, no máximo, já estaria resolvido. Nós já estamos indo para o 5º mês. E a pergunta que eu sempre faço aqui, que ela é retórica na verdade, mas a pergunta que eu sempre faço aqui é: Deus poderia já ter acabado com isso ou não? Deus pode acabar com isso hoje ou não? Ele pode. Então o que ele está esperando? Será que o Senhor está na expectativa de que o mundo, que não tem o Espírito Santo que guia em toda a verdade, que não tem o Espírito Santo que faz lembrar do que já se aprendeu, que não tem o Espírito Santo que dá a possibilidade e a capacidade de discernir as coisas, será que ele está esperando pelo mundo discernir isso? Claro que não. A expectativa de Deus é que nós, eu e você, igreja do Senhor, nos despertemos para uma realidade que não é apenas física, não é apenas uma questão viral, uma questão de pandemia, de enfermidade física, mas tem um mistério espiritual nesse negócio. E a ideia não é orar para que a pandemia acabe.
A ideia é orar para que nós entendamos qual é a atitude que devemos tomar para que o Senhor, então, haja com providência e nos livre desse mal. Enfim, tenho falado isso aqui constantemente e espero que você esteja multiplicando essas lives, porque eu creio que esta é a palavra de Deus para esse tempo. Estamos aqui mais um domingo. Nós estamos aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais, Igreja Batista Central, Avenida Getúlio Vargas, 2138. Nós estamos aqui, no interior de Minas Gerais. Eu não sei onde é que você está agora, sendo agora nesse domingo, 26, às 18 horas, mais precisamente às 18h20, ou se você está em outro tempo, em outro dia, talvez até em outro ano. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para você e para mim. Então nós precisamos ficar atentos. Mais uma vez, quero aqui dar um abraço aqui a todos, mandar um abraço para todos. Quero aqui agradecer ao pessoal de todos os lugares do país que tem nos mandado recado, não é? Pessoal da África, de Moçambique, aquela irmã lá da Polônia que sempre tem entrado em contato conosco, pessoal dos Estados Unidos. Deus te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E peço a você que nos ajude em oração para que essa porta continue aberta, para que essa quarta parede continue derrubada, para que aquilo que talvez nós sonhamos há tanto tempo, precisou de uma pandemia para a gente despertar, para startar essa ideia de transmitir a mensagem da palavra do Senhor para outros cantos do mundo, aqui, dessa cadeira e dessa pequena câmera que está na minha frente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Depois eu quero ler um texto com você. Nós temos falado já, me parece que hoje é o terceiro domingo que estamos falando sobre o Cristo e a crise. Falamos de presença e provisão. Falamos de ressurreição e restauração. Hoje vamos falar do mestre e o mar. Nesse texto. Vamos orar? Pai querido, adoramos o nome do Senhor e agradecemos ao Senhor imensamente pelo fato de que o Senhor nos dá o privilégio e também, ó Deus, a grande responsabilidade de ministrar a Tua palavra para tantas pessoas. E eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida dessas pessoas que têm me abençoado e ajudado a multiplicar essa palavra, abrindo as suas salas de vídeo, compartilhando os vídeos. Pai, em nome de Jesus, seja abençoando cada um, recompensando. E, ó Deus, nos dê condições de a cada dia melhorar as nossas condições no sentido de transmissão ao vivo. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, as famílias da nossa nação, as famílias do planeta que nesse dia choram a perda de pessoas da família por causa desse coronavírus. Ó Deus, nós compreendemos que o Senhor, nós entendemos que o Senhor, nós cremos que o Senhor pode agora mesmo banir esse vírus para longe, acabar com ele. Mas, ó Deus, pelo Teu Espírito, nós entendemos também que há, no mínimo, aqui uma permissão do Senhor para que esse vírus continue. Não entendemos, mas eu creio, Pai, que depende de mim, depende de nós como igreja do Senhor, tomarmos uma posição, nos reposicionarmos diante do Senhor, para que o Senhor, que seja aplacada a sua ira, e para que o Senhor Deus, então, venha
limpar o planeta desse vírus terrível que tem matado pessoas. Nós colocamos as famílias enlutadas diante do Senhor. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor aquelas pessoas que precisam das nossas orações, da nossa intercessão, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com medo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com problema, ó Deus, em casa, problemas financeiros, os autônomos nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Ministre sobre cada vida, com milagre, com portas abertas, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 8, é o texto que eu quero ler com você, do verso 22 até o 25. Lucas capítulo 8, versos 22 a 25, a palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse: Passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando a ele, o despertaram: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este? Pois até aos ventos e a água manda, ele obedece. Queridos, esse texto é um texto que você conhece muito bem, já leu várias vezes, talvez você já ouviu tantas ministrações sobre esse texto. Mas a gente pode observar algumas coisas muito particulares para o nosso tempo, através desse texto. Quando a palavra de Deus diz assim, num daqueles dias, era um dia comum, um dia normal, era um dia como todos os outros. Talvez fosse aquele dia que nós ouvimos pela primeira vez sobre o coronavírus, quando a nação mobilizou aviões e foi buscar brasileiros em outros países, em outro país. E quando ficaram ali guardados de quarentena para que ninguém fosse afetado, infectado. Quando as coisas começaram a acontecer, até que um dia nós ouvimos também pela primeira vez que era para parar tudo, que os comércios iam parar, que as igrejas tinham que parar com os cultos presenciais. Limitou a questão das idades, da quantidade de pessoas. E nós esperávamos que logo depois isso ia normalizar, e até então não normalizou. Parece que um dia antes de ouvirmos pela primeira vez era um dia como qualquer outro. Era um dia comum. E nós vivemos momentos difíceis em dias que aparentemente seria dia comum como qualquer outro. E a Bíblia diz que num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos, Jesus estava lá. Olha que coisa interessante, naquele dia, a sensação que eu tenho aqui é que naquele dia não era dia que eles iam sair para pescar. Aquele dia não era um dia de trabalho, não era um dia que eles iam fazer, não era hora para aquilo. Mas então Jesus entrou no barco.
E naquele dia, ele deu a ordem e disse: passemos para o outro lado do lago. Sabe o que eu fico pensando? É que muitas vezes, muitos de nós muitos de nós estamos convivendo com Jesus faz tempo. Talvez desde que nascemos. Fomos acostumados a ir para a escola bíblica dominical. Alguns de nós participou dos embaixadores do rei ou das mensageiras do rei. Alguns de nós alcançou as uniões de treinamento nos domingos às 18 horas na igreja. Alguns de nós decidiu por Jesus e por ser membro da igreja muito novo. Nós temos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos a orar, ou não, mas nós aprendemos a praticar a oração. Mas o fato é que muitos de nós, apesar de todo esse tempo, frequentando a igreja, andando, estudando, lendo Bíblia, orando, ainda não conhecemos a Jesus. Ainda não sabemos do que Jesus é capaz. Ou mesmo que sabemos, de certa forma sabemos, mas não acreditamos. Às vezes, mesmo que acreditamos, nós achamos que não vai acontecer. Então, de qualquer forma, não acreditamos. Dois fatos aqui muito interessantes. Primeiro, que Jesus estava no barco. Segundo, quem falou que eles iam para o outro lado do lago foi o próprio Jesus. Passemos para o outro lado do lago. Então, qual deveria ser a certeza dos discípulos? Primeiro, a presença de Jesus. Só que naquele tempo, Jesus andava como eles. Vestia roupa como eles. Comia com eles. Caminhava com eles. Então, por muito que eles estivessem vendo, a ideia parece que eles ainda não tinham noção do poder dele sobre todas as coisas. Então ele entra no barco, como você já sabe, e ele dá um jeito de descansar, de dormir. E eles entendiam de barco, entendiam de tempestade, eram pescadores. Mas a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade, era uma tempestade incomum. Aquela não foi uma tempestade qualquer. Não era dia nem hora para uma tempestade. Mas sobreveio uma tempestade de vento. E aquela tempestade de vento moveu as águas, balançou o barco, começou a encher o barco de água. Aquela tempestade trouxe uma sensação de morte. Aquela tempestade trouxe para eles um anúncio de morte, um prenúncio de morte. Aquela tempestade trouxe para aqueles discípulos uma sensação de medo muito grande, de angústia muito grande. Uma surpresa, veio de surpresa, não estavam esperando. Não estavam nem psicologicamente preparados para uma tempestade naquela hora. Mas ela veio numa hora em que não esperavam. De uma hora para outra, num dia comum, era um daqueles dias, num dia comum, Jesus estava no barco. Ele disse: passemos para outra banda do lago, passamos para outra parte do lago, para outro lado do lago. Ele falou que iam passar.
Mas agora a tempestade no meio do lago, ela começa a balançar o barco, encher o barco, e eles dizem, mestre, nós perecemos. Vamos morrer. Algumas pessoas dizem, não se te dá que perecemos? O senhor não está sacando o que está acontecendo? Ou seja, eles estavam com Jesus no barco, eles tinham a palavra de Jesus que iriam chegar do outro lado, mas a crise chegou. A tempestade chegou. E eles entraram em crise. E quando entraram em crise, eles perderam as habilidades de pescadores experientes. Eles perderam a capacidade de raciocínio do que fazer com o barco no meio de uma tempestade como aquela. Eles perderam todas as expectativas de chegar do outro lado. Mas em meio à tempestade eles olham do lado e veem Jesus dormindo, e eles então acordam. Eles, mestre, estamos perecendo, nós precisamos nos ajudar a fazer alguma coisa. A crise traz medo, traz sensação de morte. A crise traz desesperança. A crise traz-nos a ideia de que não vamos chegar do outro lado, não vamos alcançar a vitória, não vamos conseguir chegar em terra firme. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui que o Senhor acaba de mostrar para nós. Olha só. A crise, ela só permanece, só prevalece até que a gente acorde e se lembre que Jesus está presente. Até que a gente acorde para a vida e lembre que Jesus está no barco. Que Jesus se faz presente. E quando eles descobrem isso em meio à crise, eles despertam para uma chance. Então eles despertam o mestre. Sinceramente, ao ver o restante do texto, eu penso que eles só acordaram o mestre para que ele ajudasse eles em alguma coisa. Porque eles não acreditavam que ele ia fazer o que fez. Eles não esperavam que ele fizesse o que fez. Eu não sei o que eles esperavam dele. O que você espera de Jesus nessa crise que estamos vivendo? O que você espera de Jesus em meio à tempestade? É uma boa questão. É um bom questionamento a se fazer acerca do que pensamos e do que esperamos e do que acreditamos que Jesus pode fazer. Porque eles acordaram ele, chamaram ele porque ele estava ali dormindo, parece que estava inerte ali e a tempestade estava invadindo o barco. Então, olha só, eles falam o seguinte: mestre, estamos perecendo. Estão vivendo, querido, um tempo de crise. E a crise, ela tem o poder de nos fazer esquecer do que Jesus já nos disse. A crise, ela tem o poder
de nos levar a não acreditar que a ordem de Jesus, que o propósito de Jesus será cumprido. Então, o que acontece? A gente prefere procurar o homem que pode pegar no remo também, pode ajudar a mexer com as velas, pode fazer alguma coisa. Ou se pelo menos tiver que todo mundo pular do barco, ele já está acordado e pula também. Então a crise nos tira do foco. O que Jesus tinha dito? Jesus falou assim: passemos para outro lado do lago. Não havia passado ainda, estavam no meio do lago. Mas a tempestade fez com que eles pensassem que não ia dar para chegar lá. E quando ele chama o mestre, ele se levanta e ele, que sabe onde é que está o ouvido do vento, eu não sei, você não sabe, mas ele sabe, porque ele fala com o vento. Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu a fúria da água. Algumas versões vai dizer assim, ele fala assim: aquieta-te, acalma-te. Se tem alguém que pode falar à turbulência, se tem alguém que esse vírus pode ouvir, é Jesus, querido. Então, antes de repreendermos o vírus, vamos ter que esperar que Jesus faça isso, porque Jesus tem o poder para falar com esse bichinho. Esse bichinho invisível que está fazendo a maior arruaça no planeta. Então, eles despertam ele levanta e faz-se bonança. Manda o vento calar a boca. Manda a água ficar na sua. Ele manda. Cala sua boca. Fica quieto aí. E eles ficaram. Fez-se bonança. E a gente descobre agora qual era a condição espiritual, a condição, o nível de conhecimento que eles tinham com esse mestre que estava dentro do barco e tinha dito que iam passar para outra banda do lago. A palavra de Deus diz que ele olha para eles e fala assim: onde está a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você hoje, querido. Onde é que está a nossa fé? Em que nós estamos esperando? Onde é que temos depositado a nossa esperança? Seria na ciência? Seria nos cientistas? Na medicina? A nossa esperança estaria em que o governo faça alguma coisa, dê alguma ordem. A nossa esperança está em que ele libere uma determinada quantia de dinheiro, de ajuda financeira para as famílias brasileiras, até que a tempestade passe. Será que a nossa esperança é essa? Quando a gente fala que a nossa esperança está em Deus, está mesmo. Não é hora de nós
recobrarmos a nossa consciência, como falamos hoje pela manhã, e começarmos a adentrar dentro do nosso eu e dizer assim: onde é mesmo que está a minha fé? Porque a palavra de Deus diz que as obras de Deus são executadas pela fé. E aí nós vamos ver que o questionamento de Jesus não é porque que eles tiveram medo, não é de onde veio essa tempestade. Não, o questionamento de Jesus é quanto ao que eles creem, ao que eles criam. Onde é? Ou seja, em quem? Onde vocês estão depositando a fé de vocês? É num homem mestre? Porque é como se ele estivesse dizendo: eu não havia dito que nós passaríamos para outra banda do lago? Vocês não creram nisso? Onde é que está a fé de vocês? A Bíblia diz que eles temeram, eles maravilharam-se, eles andavam com Jesus, querido. Eles conviviam com Ele. Mas aquele fato deixou eles admirados. Talvez seja a nossa dificuldade, nós admiramos e não desfrutamos. Então é preciso que nós paremos um pouco de apenas admirar, mas também desfrutar de quem é Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que eles, temendo, maravilhados, e começaram a falar uns com os outros, não tiveram coragem nem de falar com o mestre, falaram com os outros assim: quem é este? Ou seja, nós não sabemos quem é ele ainda. Estamos há um tempo com ele, estamos caminhando com ele, mas não dá para entender quem é esse Jesus, porque ele tem uma autoridade tal que até os ventos e a água ele dá ordens. Ele tem poder sobre os ventos. Como que se fala com o vento? Como é que o vento vai ouvir alguém? Como é que a água, a fúria da água, vai ouvi-lo? E não apenas ouvi-lo, mas obedecê-lo. Quem é esse que, ao dar ordem até os ventos e a água, eles obedecem? Ou seja, Jesus tinha entrado no barco, tinha dito: passemos para o outro lado. Eles colocaram o barco na água, começaram a partir para o outro lado. A crise chega. Quando a crise chega, ele esquece do que Jesus tinha dito. Esqueceram que ele havia dito: passemos para outro lado. E a crise desfoca eles de tal maneira que leva eles ao medo da morte, ao medo de perecer. E eles então acordam o mestre, ele repreende, e eles então descobrem-se. Eles percebem que eles ainda não conheciam o Jesus que eles acompanhavam, que eles seguiam. Então deixa eu te falar uma coisa que o Senhor me fala aqui agora. Eu tenho dito que o tempo da crise é um tempo precioso. É um tempo precioso. Porque se não fora aquela tempestade, eles não teriam descoberto que Jesus manda até nos ventos e na água. Então precisou de uma crise para que conhecesse o Senhor. Lembra de Jó? Precisou de uma crise
Para ele dizer assim, antes eu sabia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu te falar uma coisa. Essa é mais uma bênção desse período de crise. A chance de nós conhecermos o nosso Jesus como Ele é. Conhecermos o seu poder. Isso é preciso que nós entendamos, porque nesse tempo de crise, a gente precisa entender, há um Cristo ou há o Cristo. E nós precisamos aqui chegar numa conclusão de quem é que está comandando os nossos sentidos. Eita Deus! O Senhor está falando, querido. Escute bem. O Senhor me deu essa série, O Cristo e a Crise. E eu gostaria de questionar isso comigo hoje, com você. Está diante de nós uma crise. Estamos em meio a uma crise. Ou estamos em Cristo? Estamos em crise ou estamos em Cristo? Estamos vivendo uma crise ou vivendo Cristo? Paulo vivia nas prisões, nos açoites, nas fomes, nos frios. E ele diz, para mim o viver é Cristo. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ou nós estamos em crise, ou nós estamos em Cristo. E eu gostaria que nesta noite você pudesse pensar e repensar sobre quando nós estamos conversando com alguém e a gente fala assim, nós estamos em o quê? Esse tempo é um tempo de crise, claro. Nós estamos vivendo uma crise ou estamos vivendo Cristo? Estamos em crise ou estamos em Cristo? Quem está dominando os nossos sentidos, as nossas atitudes? Quem está dirigindo as nossas ações? É a crise ou é Cristo? Porque quem é que está nos fazendo reinventar? Estamos sempre dizendo que a crise está nos fazendo reinventar. Por que nós estamos reinventando? Porque nós estamos tentando nos adequar à crise. Quem está em Cristo não precisa se adequar à crise. Você não está em crise, você está em Cristo. Porque em Cristo, o que está morto é ressuscitado. Como foi o caso do filho da viúva de Naim. Em Cristo, o vinho melhor é o último. Em Cristo, a alegria não acaba. Em Cristo, nós não continuamos em tempestade. Em Cristo, nós temos bonança. Jesus, ele ministra o Sermão do Monte e termina ele dizendo o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você já conhece muita coisa, ensinei bastante coisa para vocês. Ensinei os princípios fundamentais do reino de Deus. Agora uma coisa é certa, agora não depende mais de mim. Agora não está mais nas mãos de Deus. Agora foi lançada a responsabilidade sobre vocês. Por que isso? Porque agora o que vai definir a continuidade, a permanência, a vida, a prosperidade, não é Deus, é a prática do que você acabou de ouvir. Então quem pratica são vocês.
E eu falo assim, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as põem em prática, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Agora olha o que acontece, a tempestade vem. A tempestade vem. As crises humanas são inevitáveis. No mundo tereis aflições. Mas Paulo disse que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Não dá para comparar. Então, onde é que estamos focados? Na crise ou no Cristo? Quem é que está... Mais uma vez eu falo isso aqui, vou repetir isso aqui para ficar bem claro. Quem é que está comandando as nossas ações, as nossas decisões? É a crise ou é o Cristo? Hoje você está tentando se adequar ao quê? Está tentando viver de forma que você consiga viver bem onde? Na crise ou no Cristo? Você já parou para pensar nisso? Que hoje, quando você liga o jornal, só se fala no coronavírus, ou seja, na crise que estamos vivendo. Os gráficos só mostram as quantidades de morte, de casos confirmados. E aí, o que acontece? Tudo isso nos leva a concordarmos de que estamos em crise. O mundo está passando por uma crise. O mundo está passando por uma crise. A humanidade está passando por uma crise. E você? O que Jesus disse? Eu peço ao Senhor que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ah, mas o coronavírus matou crente. Pegar a enfermidade e até morrer por causa dela não significa que aqueles servos do Senhor que partiram para a eternidade por causa do coronavírus estavam em crise. A nossa total esperança é que eles morreram, mas morreram em Cristo e não em crise. Morreram porque o Senhor permitiu que a vida deles fosse ceifada, não porque um vírus tenha mais poder do que o nosso Jesus. A não ser que nós creamos, a não ser que cremos que esse vírus tem mais poder do que Deus. Que a crise tem mais poder do que o Cristo. Eu quero dizer para você, eu não creio assim, e eu digo aqui, não tem. O Cristo está muito acima, totalmente acima da crise. Agora, quem escolhe quem vai ser o comandante do barco, quem escolhe quem vai ser o comandante da nossa vida, somos nós. Se nós vamos viver em torno da crise ou em Cristo, se nós vamos ver em crise ou em Cristo. Então eu espero que você, querido, que está me ouvindo agora, não esteja vivendo em crise, mas que você esteja vivendo em Cristo, em meio à crise. E se você, escuta isso, se a crise até agora tem te incomodado, tem te causado medo, tem te levado ao sentimento de morte, tem te levado ao sentimento de desesperança, eu quero dizer para você, ainda dá tempo de gritar o Mestre. Ainda dá tempo de tirar o olhar da crise e colocar ele em Cristo. E que assim seja na sua vida. E que nós decidamos por viver em Cristo
e não em crise, mesmo em tempo de crise. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, coloque no seu coração, se você precisar fazer isso, escreva, coloque na porta da geladeira, o Cristo e a crise. Em quem estou? Eu estou em Cristo ou estou em crise? Porque se você está em Cristo, continue lá, querido. Se você está em crise, dá tempo de pular para o outro lado, dá tempo de gritar o mestre. Porque ele está no barco e ele vai levantar e vai mandar a crise calar a boca na sua vida. Eita, glória. Eita, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, querido. O Senhor é tremendo. Que você esteja vivendo em Cristo. Que eu esteja vivendo em Cristo. A Deus da honra, da glória. Deus te abençoe. Nós vamos encerrar por aqui. Eu quero orar ainda. Porque daqui a pouco, às 7h30, às 19h30, nós estaremos aqui no segundo piso com um grupo de irmãos adorando o Senhor e ministrando uma outra palavra. Vamos orar? Pai querido, adoramos o nome do Senhor. Te exaltamos. Pela tua infinita misericórdia e bondade. Pelo teu poder tremendo. E eu quero declarar aqui, Pai, que eu estou no Senhor. E por isso, a crise não pode comandar os meus sentidos, as minhas ações, as minhas decisões. E é exatamente assim, ó Deus, que eu desejo para cada vida que está nos vendo agora, nos ouvindo. Ministra sobre eles a tua graça, o teu amor, as suas consolações, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, querido, muito obrigado. Se Deus permitir, terça-feira estamos de volta às 19 horas na terça-feira. Deus abençoe.